5 de dezembro deste ano, nós vamos, como habitualmente, em Braga, na cidade e na Diocese, celebrar uma das grandes figuras dos arcebispos que têm guiado a Arquidiocese de Braga. Nasceu em 1108, faleceu em 1108, porque a data do nascimento nós não sabemos muito bem quando foi, em Bornes de Aguiar, que era um território que na altura pertencia à Arquidiocese de Braga, e a figura de que eu estou a falar é São Geraldo. São Geraldo nasceu em França, em Cahors, na Diocese de Cahors, posteriormente foi bispo de Moissac, e depois tem um percurso para o qual nós vamos pedir a alguém que sabe que nos ajude a situar um pouco esta figura no contexto do início do século XII, fim do século XI, e que tanto marcou a cidade, de tal modo que é o padroeiro da cidade, e sempre, todos os anos, a sua capela é motivo de decoração sui generis, pois que, em vez de flores, temos as frutas que preenchem todos aqueles espaços do barroco lindíssimo que é a Capela de São Geraldo, anexa à Catedral de Braga. Dr. José Carlos Miranda é o nosso convidado, é professor da Universidade Católica, é um especialista em muitas áreas e é um conhecedor desta figura de São Geraldo. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez o convite para estar connosco, neste sentido de nos ajudar a perceber como é que, neste tempo de dificuldade de movimentação, um monge beneditino da França vem parar a Braga, eleito como arcebispo. Isto hoje era absolutamente impensável, mas naquele tempo isso foi possível. Pois. De facto, hoje era... Apesar da Igreja ser católica, hoje tem muito mais dificuldade em ser católica do que tinha no princípio do milénio. E é interessante, de facto, a sua questão. Põe-nos algumas questões, muito relevantes hoje. Por exemplo, muitas vezes os senhores jornalistas falam na Igreja Portuguesa, que não existe. Não há Igreja Portuguesa. Não há Igreja Portuguesa. Mas a gestação das nações na Europa, que coincide precisamente com o período de São Geraldo, com a época em que São Geraldo veio para Braga, a gestação das nações viria a dar um processo que terminaria 500 anos depois, em 1500, numa era moderna, em que temos fronteiras e Estados e uma contínua guerra que só agora a União Europeia está a tentar matar pela raiz, porque o processo de diversificação das nações europeias é um tribalismo ampliado, não é? Foi um tribalismo ampliado. Eu não sou contra as nações, evidentemente, eu sou um patriota. É evidente, está fora de questão. Mas o nacionalismo moderno é um tribalismo louco, que com os meios de morticínio próprios do século XX rendeu um pesadelo. Não é? A Primeira Guerra e a Segunda. E a Segunda. É horrível. Enfim, a Primeira estamos agora a comemorar. Eu nem sei o que é que se pode comemorar, meu Deus. E então nós, os portugueses, pior ainda. E nós fomos carne para canhão. Mais nada. Uma vergonha da nossa Primeira República. Bom, então para voltar agora ao São Geraldo. Era possível porque o Império, a noção de uma ecumene, isto é, de um mundo, uma sociedade comum do Império Romano, persistia na consciência das pessoas. E depois da invasão muçulmana, os germânicos, entretanto tornados cristãos, procuravam reconquistar o território da Hispânia antiga e, portanto, a ideia era repor as estruturas anteriores à invasão. Ora, essa estrutura era a da monarquia visigótica. Tinha havido também uma monarquia sueva com sede em Braga, mas de pouca duração. E essa monarquia visigótica tinha uma capital em Toledo e havia uma grande consciência de ela ser a continuidade da Hispânia romana. Nacionalizou-se muito já então a Igreja, porque o bispo de Toledo às vezes era um conúbio com o rei dos visigodos e Toledo era a capital dessa Hispânia. Braga sempre foi uma alternativa, a partir do reino suevo, mas sempre foi uma alternativa. E, eclesiasticamente, Braga era sede de uma circunscrição, de uma província eclesiástica, pelo que Braga tinha sede, era um metropolita.
Daí a guerra entre Braga e Toledo por causa da Que depois primazia. viria a reeditar na primazia, que são epígonos, são, como digo, manifestações periféricas, no fundo, do espírito nacional moderno. Ora, mas antes das nações, nós temos a formação de diversos reinos na península, sempre com o sonho, com a visão de restaurar essa estrutura anterior da monarquia visigótica, e há um primeiro rei de Navarra, Sancho Garcês, o maior rei de Navarra, que tem a ideia de se fortalecer com os francos, com a ajuda dos francos e, sobretudo, Eram vizinhos. que eram vizinhos e eram aqueles que não tinham sido, desde Carlos Martel, na Batalha de Poitiers, que nunca tinham sido comidos, digamos, pela onda islâmica. E havia uma forma, e ao mesmo tempo, de ir buscar a Roma um reforço da cristianização. E fê-lo aproximando-se de Cluny. Ele fez amizade com um abade Olive de uma abadia de Santa Maria de Ripoll, entre Navarra e Catalunha, e confiou-lhe, digamos, a extensão da reforma de Cluny a um mosteiro que ainda hoje lá tem os seus beneditinos, São Salvador de Leire, na Navarra. Já lá estive. Uma maravilha. Também já tive essa sorte. E foi a primeira reforma de Cluny na Península Ibérica, foi Leire. Depois, além de Santa Maria de Ripoll, de que era originário este abade Oliva, que andou por Roma, pela Itália, pela Alemanha, era muito viajado, era um erudito. Estamos entre o ano 1000 e o ano 1100. Portanto, é o período de gestação de Portugal. Portugal ainda não nasceu, mas já lá tem o embrião. E o embrião é Braga. O embrião é a metrópole de Braga, claramente. Este rei Garcês, este rei de Sancho Garcês, então trouxe Cluny. Cluny sozinho estendeu-se a Castela, Onha e Sahagún, que eram duas grandes abadias também. E em Castela reinava então Fernando Magno, que na Igreja Toledana é um santo. Este Fernando Magno é o pai de Afonso VI, o imperador das Espanhas. O que sonhou ser imperador das Espanhas e, portanto, restaurador da monarquia visigótica, que já reuniu Leão e Castela. É daí que Portugal se vai desmembrar, não é? Deste rei Afonso VI. E o Fernando Magno tem a ideia de pagar um tributo a Cluny para continuar esta aliança, este reforço de aliança. Em Cluny, o abade-geral das várias abadias que tinham aderido à reforma de Cluny era São Hugo. E São Hugo era irmão e filho dos duques da Borgonha, era da família dos duques da Borgonha. E Afonso VI tem a ideia de propor um casamento à sobrinha dele, Dona Constança, que se tornou assim, não de princesa de Borgonha, se tornou imperatriz das Espanhas. E passados 10 anos, e estamos na década de 70, 1070, e passados 10 anos vêm para Portugal dois sobrinhos dela. Vêm para Portugal. Vêm para Leão. Para este espaço. No Noroeste Peninsular. Vêm para Leão ajudar na reconquista e na reconstituição das circunscrições administrativas do território. Dois sobrinhos dela, portanto, sobrinhos netos do abade de Cluny, Dom Hugo, que são Dom Raimundo e Dom Henrique. Esses são conhecidos da história. O nosso conde Dom Henrique, que é o pai da nacionalidade. Está sepultado aqui na Catedral de Braga. Está sepultado na Catedral de Braga, na Capela dos Fundadores. Ao lado da de São Geraldo. Porque São Geraldo é também um fundador. Isto é, na cristandade medieval tem que haver duas esferas de poder para gerar um Estado. Uma autoridade espiritual, uma autoridade com um horizonte eterno, que é a da Igreja, e uma autoridade temporal. No princípio, é claro que a cristandade medieval nasce da unificação das esferas através da inclusão da civil na espiritual. Mas isso é uma harmonia precária. Está sempre em tensão. Em tensão. E sempre em atrito. E a tensão começa aqui, nesta época, na chamada Guerra das Investiduras. Portugal tem muito a ver com a Guerra das Investiduras e São Geraldo também. Bem, São Geraldo
para não nos desviar do São Geraldo, que isto agora podia-me levar para nós agora podíamos ir para muito longe. Podíamos ir para muito longe. Portanto, para não nos desviar do São Geraldo. E com muito interesse. Sim, seria interessante até porque tem muito a ver com o presente da Europa, com a encruzilhada e a incógnita desta Europa moribunda que não tem filhos. Tem muitas vezes com as raízes do abandono deste modelo inicial que lhe deu o nascimento, não é? Quando se abandona, se o ADN, perde-se a memória, se o ADN não dá a informação, o corpo morre. Morre, evidentemente. A alma, que é o princípio lógico que unifica o corpo, desaparece. E é o que está a passar na Europa. Mas enfim, deixemos esse parênteses. Deixemos a Europa para outra conversa. Talvez para outra conversa, exatamente. O São Geraldo faz parte deste programa de Afonso VI. O rei Afonso VI, que já tinha todas estas vergônteas dos duques da Borgonha, os francos, no fundo, estavam a fabricar a primeira nação cristã da Europa, ou estavam, quer dizer, eram frutos, no fundo, dessa primeira nação cristã que tinha nascido com o batismo de Clovis, Luís, no ano 500, não é? E que depois tinham dado origem à primeira grande restauração do Império, que é Carlos Magno, coroado imperador. E este modelo é muito importante para o sucessor de São Geraldo, que é Maurício Bordino. O Maurício Bordino. Talvez tenha a oportunidade de falar hoje dele, porque é interessante, porque nós não podemos recordar só aqueles que foram santos. Às vezes os pobres diabos também ajudaram. Ajudaram tanto como os santos, não é? Ora, o São Geraldo e o Maurício Bordino vêm juntos. E vêm juntos porque o Afonso VI, ao trazer essas vergônteas do Duque de Borgonha emparentadas com o abade Dom Hugo, faz uma aliança eclesiástica com Cluny, com as abadias, os monges negros, os beneditinos, de quem Portugal é filho, por via, digamos, eclesiástica. E do Duque de Borgonha, de quem Portugal é filho, por via civil, ou por via, até diria, nacional. Porque a nação nasce da vontade de autonomia destes nobres, encabeçada por Dom Henrique, esse sobrinho de Dona Constança. Afonso VI, com esta política, não se esquece também de pôr em Toledo um arcebispo que estivesse à sua altura de rei. E vai buscá-lo também a Cluny. E o Papa Urbano II, que era também de Cluny, nesta altura, de facto... Era pujante e influente. E, digamos, é a Cluny que devemos a restauração de Roma como capital da cristandade. Porque tudo se romanizou pouco a pouco. Mesmo toda a península acabou por ser romanizada através de Cluny. Na liturgia também. Ora, o Papa Urbano II deu-lhe um colega, o abade Dom Bernardo, para Toledo. E o abade Dom Bernardo, na sua intenção de corresponder às expectativas de Afonso VI de restaurar a monarquia visigótica das Espanhas, tinha que prover as diversas sés da Hispânia com pessoas da sua confiança. E foi assim que mandou cluniacenses, o visitador Dom Geraldo, mas mandou também Maurício Bordino, o primeiro era de Moissac, o segundo era de Limoges, que vieram um para Coimbra, um para Braga e outro para Coimbra. E depois, por morte de São Geraldo, Maurício vem para Braga. E de facto, Maurício é o continuador. Bordino até é um nome feio, parece que teria a ver com chamar-lhe burro. Não era burro nenhum. A vida correu-lhe foi mal. Porque se deixou, as opções erradas, com porque se deixou manipular pelos grandes. Olha, aposta, e também uma aposta no cavalo errado. O que é curioso é que, para ver como as sedes, as instituições falam mais alto muitas vezes do que as pessoas que concretamente as encarnam num dado momento. Uma vez, eles vinham para aqui com a missão, no fundo, de ser fiéis a Toledo e ao projeto da grande Hispânia visigótica restaurada em Leão e Castela pelo imperador Afonso VI. Mas uma vez chegados cá, assim como o conde Henrique vinha também com essa missão por parte de Afonso VI. Mas assim, chegados cá, a realidade tomava conta deles e eles percebiam que esse é que era o projeto que tinha futuro. E então o conde Dom Henrique sempre alimentou, relacionando-se diretamente com Roma, através do
de São Giraldo. Um curto-circuito, Um digamos. curto-circuito direto a Roma, para conseguir subtrair-se à mão da Hispânia, desse projeto da Grande Hispânia. E, portanto, o projeto da independência, de facto, é alimentado por Dom Henrique e por São Geraldo. Quer dizer que ele emerge, esta figura de São Geraldo, emerge como uma figura maior da chamada pré-nacionalidade. Exatamente. Portanto, seria o pai eclesiástico de Portugal, como Dom Henrique seria o pai da esfera civil, o pai da monarquia portuguesa. Só os dois é que podem dar origem a um Estado novo, e deram-no de facto. Bom, não sem solavancos. À morte de São Giraldo e à morte do conde... A turbulência do Henrique, essas expectativas ficam paradas. A filha de Afonso VI, Dona Teresa, não catalisa do mesmo modo, antes pelo contrário, essa aspiração à independência. Por outro lado, tinha surgido um grande polo alternativo a Braga, que é São Tiago de Compostela. E também em Roma temos outro Papa, Calixto II. E entre Diogo Gelmires e o Papa Calixto II, volta-se um bocado atrás. Ele dá a Compostela dioceses sufragâneas de Braga. De Braga. Bem, aí entra o Maurício Bordino, que é o imediato sucessor de São Geraldo. Não? É um bocado mais desastrado do que São Geraldo, a tentar furtar-se à obediência devida a Toledo e ao arcebispo de Toledo. E porquê? Porque faz a fuga para a frente, começa a interferir na diocese de Leão, em questiúnculas da diocese de Leão. Dom Bernardo, esse foi o longevo, zanga-se e demite-o da sede de Braga, da sede bracarense. Ele apela ao Papa, vai lá de propósito. E o Papa ainda é Pascoal II que restaurou a dignidade metropolítica, a sé primacial bracarense. E corre-lhe bem este primeiro momento. Num primeiro momento ele ganha a confiança do Papa, mas tem o azar de estar em Roma quando chega Henrique V, o imperador da Alemanha, que queria ser coroado imperador de Roma, do Sacro Império Romano-Germânico, e baralha-lhe as contas. E baralha-lhe as contas. Isto é, praticamente impõe ao pobre Maurício que, na ausência do Papa, o coroa à socapa. Portanto, imperador. Se autoproclama Papa. Não. Quer dizer, não, como legado. Como legado do Papa, mas abusivamente. Mas sem delegação. Porque o Papa tinha fugido para Gaeta, para o sul. Não sei se precisamente Gaeta, mas era bastante comum. Vinha o imperador na Guerra das Investiduras. No fundo, a Guerra das Investiduras era ver a quem é que competia investir de autoridade os senhores feudais e os bispos. À esfera civil ou à esfera religiosa. E isto vai-se sempre alternando nessa tal tensão. Os do Papa são os guelfos, isto são duas famílias que protagonizaram esta tensão, viriam a chamar-se guelfos, e os do Imperador, os gibelinos. O Maurício Bordino deixou-se levar pelos gibelinos, que lhe parecia que tinham muita força na altura, e coroou como legado do Papa. O Papa era Gelásio II, excomungou e mandou a Braga escolher outro arcebispo. Mas, entretanto, Henrique V volta, o Papa foge de novo e diz, então faço-te Papa. E foi Papa, reconhecido em Roma e em grande parte da Alemanha, sob o nome de Gregório VIII. Ainda tem uma carta muito bonita ao Bispo de Coimbra, Dom Gonçalo, prometendo-lhe apoio, mas é evidente que isto foi solto pouca dura. Não podia ser um Papa ferido de ilegitimidade por ser imposto pelo poder civil, não é? E pouco a pouco figura na história como antipapa. Mas, digamos, é alguém a quem a vida correu mal por ser continuador do programa espiritual e político de São Geraldo. Que foi, e agora centrando-nos, porque nós temos que acelerar. Isto era um prazer estar a ouvir aqui, agora o resto do programa. Mas, de facto, temos horas. Claro. Temos minutos. De facto, minutos, então. São Geraldo brilha neste momento na Igreja, porque ele tem, como conquistou a categoria, digamos assim, metropolita, ele tem uma área de influência muito grande, que atinge o que é hoje o território do norte de Espanha, da Galiza, vai até ao sul, até Coimbra, Mondoñedo, Tui, Astorga. Há aqui uma influência religiosa muito grande. Lamego, Igitânia, Viseu, Porto, portanto, Coimbra. É impressionante como ele
atinge rapidamente, dizem que o pontificado dele foi relativamente curto, ainda teve que ir a Roma, ele traz para Braga, para a diocese, para um prestígio que nunca tinha alcançado, que é a de ser reconhecida oficialmente como uma metrópole, portanto com dioceses sufragâneas de uma forma clara. Que permitiu depois a Dom Afonso Henriques e a Dom João Peculiar, de facto, subtrair-se de vez, com o apoio da Santa Sé, à hegemonia do rei do Leão. Doutor, isto acho que era extremamente interessante. De facto, penso que Braga, e eu pedia-lhe a sua opinião, Braga tem uma dívida para com São Geraldo muito grande. O facto de só ser o padroeiro da cidade, a diocese, no calendário da diocese, está presente, mas não é festejado fora da cidade. E na cidade os festejos são limitados, de uma forma bonita, sem dúvida, à missa, e agora na parte civil frequentemente há uma colaboração de uma escola que faz uma representação. Isso, mas não acha que é pouco para esta figura da Igreja e da nossa nação? Eu acho muito pouco, sobretudo pela nação. Exatamente, porque é uma nação que está um bocadinho esquecida de si, portanto, quando está esquecida de si, também tende a morrer. Porque é certo que se conhece Dom Afonso Henriques como fundador da nacionalidade, mas ninguém funda uma nação sozinho. E, sobretudo, no período em causa, essa fundação deve-se muito ao pai de Dom Afonso Henriques, com Dom Henrique. E é esta figura. Esta figura, ao mesmo nível do Conde Dom Henrique e do rei Dom Afonso Henriques, devia ser uma figura nacional. De facto, a figura de São Geraldo está na gênese de Portugal, até mais do que o Dom Afonso Henriques, do Conde Henrique e do Afonso Henriques. Porque a sorte das armas, de facto, era uma condição importante. Mas a sorte das armas sozinha era sempre sol de pouca dura. A sorte das armas não gerava Estados. O que gerava Estados era a administração eclesiástica. O que gerou as nações modernas foi sempre a administração eclesiástica que foi à frente. E repare, uma administração eclesiástica, insisto, para voltarmos ao princípio, de uma igreja que era muito católica e que se soube adaptar à gênese das nações europeias com uma flexibilidade e uma vitalidade que são demonstrações da presença do Espírito Santo. Porque uma Igreja Católica consegue, sempre com uma distância de 3, 4 séculos, ir adequando as circunscrições às nações, com um mínimo de sangue, com um mínimo de conflito. É uma arte espantosa. É uma arte de quem mede a história em milénios e não em dias. Não é? Repare, as circunscrições eclesiásticas de Braga, a circunscrição eclesiástica de Braga, a província, só entrou nas fronteiras nacionais do Estado com Dom João I. Já tarde. Portanto, 1415 é que pomos concerto, porque Braga continuava. E hoje eu também temo muito algum retrocesso, porque num mundo cada vez mais global, às vezes há uma tendência doméstica a dar tanta importância às conferências episcopais que eu me pergunto se não estamos a perder catolicidade quando ela é mais urgente, porque o mundo atualmente está mais capacitado para ouvir a linguagem universal da Igreja do que estava o mundo moderno do início da modernidade. Acho que é um tema interessante que vale a pena nós repescarmos noutra ocasião. E, de facto, por aquilo que o Soutor disse, emerge na nossa história de cristãos, neste território e de portugueses, emerge esta figura que é, em certa medida, ímpar de São Geraldo, que merece a nossa veneração, o nosso respeito, o nosso carinho, não só no dia 5 de dezembro, em que comemoramos a sua morte em Bornes de Aguiar, no dia 5 de dezembro de 1108, mas permanentemente. Portanto, São Geraldo é um santo da Portugalidade. Posso dizer assim? Pode-se dizer assim. E atenção, a santidade dele veio de baixo para cima. Foi o povo, com a sua devoção e as graças que obteve. Há um artigo muito interessante do Dr. José Marques, feito para um congresso em Santiago de Compostela sobre isso. Talvez noutra ocasião, sobre São Geraldo, eu prometo estudar esse artigo, porque tem a narrativa dos milagres que desencadearam
a canonização, o reconhecimento, não é? reconhecimento da santidade. Na altura não era um processo tão complicado e era mais descentrado. Era mais espontâneo também, mais próximo. Exatamente. Muito obrigado, mais uma vez, por ter vindo. Ficaram aqui vários apelos à sua colaboração connosco, aqui neste programa, que é o Programa da Europa, da Memória da Europa, que aflorou rapidamente e está prometido voltar a falar sobre São Geraldo. Muito bem. Sim, senhor. Então, para ir mais para a personalidade e a santidade dele e não tanto para o contexto. Acho que é importante perceber o contexto numa altura em que, como dizia João Paulo II, a Europa parece um povo de amnésicos, que perdeu a memória. E isto é muito grave. E recordar estes episódios ajuda-nos a localizar no tempo e no espaço e, no fundo, a reconhecer as nossas próprias raízes. Muito obrigado. Muito obrigado.